Então, pessoal, agora a gente já viu todos os movimentos, né? Os movimentos e vetores. E aí, agora a gente vai começar a ver as leis de Newton, né? Newton, esse carinha aqui bacana, que trouxe essas leis para nós, certo? Então, o estudo dessas leis, elas são extremamente importantes, porque elas estão bem presentes em inúmeras situações do nosso cotidiano. Essas leis apresentam uma relação entre a força aplicada sobre objetos, a relação entre força e movimento, e também, depois, ela vai estar bem relacionada à força-peso, que a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai ver só as leis de Newton. A primeira lei de Newton é a inércia. E aí, a inércia tem este enunciado, que a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é manter seu estado inicial. A aplicação de forças externas pode mudar a condição inicial deste corpo. Aí eu trouxe aqui uma tirinha para vocês, né, pra gente tirar fazer de conta que a gente está em sala de aula e fazer uma brincadeirinha, né, que o Garfield representa bastante essa inércia, né, que tende a permanecer parado sempre. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho melhor esse enunciado, tá? Que eu vou repetir de novo ele aqui, porque quando a gente tem a palavra repouso, a gente já pensa que está em repouso possui velocidade nula, e a tendência é manter-se parado. Essa situação em repouso, ela só vai ser alterada caso seja aplicada uma força externa neste objeto, no caso, né? Então, seu estado de inicial de repouso é entrar em movimento. Então, a gente pode imaginar que esse carinha está empurrando para esse sentido, né? Para o sentido da esquerda para a direita, tá? E esse objeto só irá entrar em repouso novamente quando uma outra força atuar sobre ele. Pode ser uma força de atrito no chão ou uma outra força contrária ao que a gente está fazendo, certo? Repetindo o enunciado, e aí a gente sabe que quando a gente fala em movimento retilíneo uniforme é porque não possui a aceleração. A aceleração, vocês lembram, né, que é a grandeza que determina a variação da velocidade em um determinado tempo. Lembrem-se disso. Um exemplo da ocorrência da inércia no nosso cotidiano é o uso de cinto de segurança. Quando um passageiro ou motorista está dentro do carro a 100 km por hora, a velocidade do carro e da pessoa que está dentro do carro é 100 km por hora. E caso esse carro pare por algum motivo, a tendência de quem está dentro do carro é manter a velocidade. Então, por isso é importante a gente usar o cinto de segurança. Aqui eu coloquei, na verdade, um motoqueirozinho, né? Mas a gente imagina um carro aqui sem o cinto de segurança, a gente acaba voando para fora. E aqui também tem uma tirinha do Garfield explicando isso, né? Para que serve essa manivela? A manivela, no caso, é o freio de mão, né? Então, assim que ele puxa o freio de mão, é uma força, né? Um evento que acontece que faz com que o carro pare, mas a pessoa, os passageiros que estão dentro do carro, eles mantenham o movimento. E será que existe um número que represente a inércia? Sim, existe. Um exemplo é a força para a gente colocar um objeto de 5 quilos, né, que é menor do que o de um de 50 quilos. No caso aqui, o menino faz de conta que está segurando 5 quilos e o outro menino 50 quilos. Então, um vai fazer mais força do que o outro. Então, a massa, no caso aqui das pedras, representa a dificuldade imposta pelo objeto para entrar em movimento ou até mesmo para parar. Lembrando que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Aí representando para vocês também. E aí, prof, qual vai ser a fórmula da primeira lei de Newton? Ah, que legal, não tem. E aí a gente vai passar para a segunda lei de Newton, que é a força e aceleração. Mostra a relação entre a força e a aceleração. Então, sempre que existe aceleração, existe aplicação de força num objeto, tá? E aqui o enunciado dela é esse, né? Sempre que existe aceleração, existe aplicação de força em um objeto. E ela é representada, né,
Não que as outras leis não sejam importantes, né? Mas essa é a única lei, a segunda lei de Newton, que traz uma fórmula matemática. E ela nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde a força resultante é dada em newtons, a massa em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fala em força resultante, pessoal, o que quer dizer? Porque se existirem mais de uma força aplicada sobre um objeto, nós devemos determinar a força resultante total, ou seja, aquela que faz toda a função do sistema sozinha. Então, aí aqui, em alguns casos, vai ter as setinhas, vai ter os vetores indicando de esquerda para direita, direita para esquerda, se ela vai ser oblíqua, se ela vai ser perpendicular. Então, aí a gente vai ter que se atentar também às flechinhas que caso apareçam nos exercícios. E aí nós vamos para um exemplozinho. No intervalo de 30 segundos, uma lancha de massa de 120 mil quilos é acelerada a partir do repouso, até a velocidade de 15 metros por segundo. A força resultante média em newtons, que atuou sobre a lancha nesse intervalo de tempo, foi... Bom, se ele quer saber a força resultante, a gente vai aplicar a formulazinha. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente não sabe qual é a força resultante. A gente tem o valor da massa ali. E a aceleração? A gente tem? Poxa vida, não tem uma aceleração. Mas eu lembro que nos slides atrás, a prof disse que na aceleração a gente tem a variação da velocidade sobre o tempo. Lembram dessa formulazinha? Ela é bem especial, então, porque a gente vai precisar dela em alguns casos. E daí a gente só substitui os valores e aí agora a gente tem que a força resultante é 120 mil vezes 0,5, nos dando a força resultante de 60 mil newtons. Certo? E aí nós vamos passar para a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e a reação. E o enunciado nos diz que toda ação produz uma reação de mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Então, quando a gente tem ação e reação, a gente vai ter uma força. E essa força tem mesma intensidade, como eu falei, porém em sentidos opostos. A força que atua na terceira lei de Newton é uma força chamada força vetorial. E força vetorial tem três características. Uma é o módulo, que é um valor numérico, o sentido e a direção, direita, esquerda, diagonal e demais. Tá? E aí, e essa força, ela é sempre aplicada em dois corpos diferentes, tá? Então, aqui neste caso, o martelo bate no prego, é a ação. A reação ocorre do prego para o martelo, tá? Então, essa é a ação e reação. Porque depois nós vamos ver a força-peso, que vai ter peso, a força-peso e a força normal. Mas elas não se encaixam como ação e reação. Aí aqui vocês sabem que eu gosto muito dos Simpsons, né? Então vocês estão vendo ali, ó, a ação, né, o martelo batendo no prego e a reação, que é o prego, né, indo contra o martelo. Aqui, pessoal, daí eu deixei umas formulazinhas para vocês lembrarem, porque elas vão ser necessárias em alguns casos. Por quê? Nem todo probleminha vai trazer lá a aceleração para vocês, mas vai trazer as velocidades. Ou vai trazer as velocidades e o tempo. A outras também não vai trazer a velocidade, mas não vai trazer a aceleração, mas vai ter velocidade final, velocidade inicial e a variação do deslocamento, para vocês conseguirem achar a aceleração que é importante para fazer os cálculos. Essas foram as referências que eu tive. E aí agora vocês vão fazer uns exercícios.